Antes de começar a assistir a entrevista, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho. Toda segunda e quinta tem novidade no canal. É isso aí, vamos pro jogo, é nóis. O Vamos pro Jogo recebe hoje um estudioso do futebol. Ele já trabalhou como técnico, como auxiliar técnico, gerente, coordenador de futebol. É autor do livro O Universo Tático do Futebol e atualmente ocupa o cargo de manager no Boston City, clube que a gente já falou aqui na temporada passada. A gente está muito feliz de receber hoje Ricardo Drubsky. Eu treinei muito para falar esse sobrenome, não errar já de primeira aqui na abertura do programa, viu? Obrigada por ter aceito o convite para conversar com a gente. É um prazer estar com vocês aí, com o Samuel, Vinícius, você e Carol, né? E tá aí batendo um papo sobre futebol. A minha vida inteira foi isso. Quando eu não estava nos estudos, quando eu não estava no campo, eu estou conversando sobre, e já fazem bastante anos que eu venho mantendo essa rotina e, por incrível que pareça, ainda não me cansei. Então vai ser um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu queria começar o nosso bate-papo falando um pouquinho sobre a sua passagem pelo Cruzeiro. Na verdade, foram várias passagens, né? Vitoriosas, e essa última agora, nesse momento bastante complicado em que o Cruzeiro vive. Eu queria que você contasse para a gente se a sua saída do clube se deve a todo esse momento conturbado que o Cruzeiro vive, e o que você encontrou assim por lá? Porque a gente escuta muita coisa, né, da imprensa, as dificuldades que a gente vê no dia a dia, mas como que está dentro do Cruzeiro, assim, os bastidores, com esse acesso que agora que não veio, principalmente, né, da Série B? Eu já tenho quase 4 meses que saí do Cruzeiro. Eu trabalhei lá bem uns 9 meses, quase que o 2000 todo, né? Entrei num momento de transição em que estava uma equipe, um conselho de transição, para tentar criar um fato novo para o Cruzeiro. E fiquei até maio, fiquei 2 meses como diretor da base. E aí o diretor do profissional não permaneceu e eu fui guindado ao profissional. Mas, coincidentemente, cheguei no momento em que a pandemia se instalou de uma maneira forte. Então, a única coisa que eu fiz no primeiro ato no Cruzeiro foi anunciar aos jogadores que estaríamos em lockdown, estaríamos em casa, e foi o que nós fizemos, nos afastamos. E começamos a trabalhar à distância, conversa aqui, conversa ali. Nesse meio tempo, o treinador Anderson Moreira já tinha sido contratado, e aí a gente foi assim, conversando, trocando ideias, reuniões, imaginando o que poderia ser feito ou não. Não fizemos contratações, porque foram 3 meses parados, literalmente parados. Então, o mercado estava estacionado, ninguém contratando ninguém. Então, a gente segurou. E aí, depois, coincidiu a volta com a mudança da diretoria. Houve eleição, o presidente Sérgio Santos Rodrigues foi eleito, e eu entrei e começamos uma nova temporada. O presidente trouxe um diretor, que é o David, tinha, num primeiro momento, ideia de me aproveitar de outra forma, mas acabou a gente percebendo, eu estava sendo subutilizado, ou seja, não estava tendo função para mim. E na diretoria, na gestão política, como é o futebol e como é a política também, as pessoas que ganham eleição, elas colocam as pessoas de suas confianças, né? Então, o presidente instalou uma equipe de sua confiança e o Ricardo Drubsky realmente não tinha muito o que fazer, a não ser deixar o espaço, né? Tanto é que fui eu que convidei o presidente para conversar, para a gente tomar uma atitude, porque do jeito que estava, não estava legal. Então, assim, 0 de rancor, 0 de ressentimento, apesar de que eu acho que eu, estando lá dentro, eu poderia ajudar, eu tenho capacidade para, mas reconhecedor também de que a situação é muito difícil, muito, muito difícil. Eu trabalhei no Cruzeiro em outras 3, 4 vezes e nunca imaginei que o Cruzeiro chegasse perto, no meio do caminho de onde chegou.
e o Cruzeiro chegou num lugar muito chato. Então, assim, eu torço para que as pessoas que estão lá, da diretoria até do presidente, até o funcionário mais humilde, que eles tenham força para superar essa fase e tentar encontrar um caminho de soluções, né? Que não será a médio prazo, a curto prazo nem fala, né? Mas que eles encontrem esse caminho e galguem os espaços que realmente precisam para chegar no patamar que o Cruzeiro tem, né? Que é um gigante indiscutível do futebol brasileiro e sul-americano. Certo. Drubs, como a Carol disse, né, na abertura, você é um estudioso do futebol, né? Você já passou por várias funções dentro do futebol, nos clubes de futebol, inclusive começou como preparador físico, né, se eu não me engano, ou pelo menos já exerceu essa função também lá no começo da sua carreira nos anos 80. E aproveitando esse seu conhecimento muito amplo sobre futebol e aproveitando também a sua experiência internacional, né? Você já trabalhou fora do país. Eu queria te perguntar por que às vezes a gente fica com a impressão aqui no Brasil, Drubski, que a gente pratica um esporte diferente do que se pratica na Europa, né? Os jogos lá são mais... A impressão que a gente tem, né? Que os jogos lá são mais intensos, que os jogadores são mais velozes, dá a impressão que são dois esportes completamente diferentes. E para finalizar a pergunta, eu faço essa questão porque, assim, a gente sabe que aqui no Brasil temos excelentes profissionais de todas as áreas do esporte, né? Na área médica, na área física, na área técnica também, né? Em algumas dessas áreas nós somos até referências, né? Nós temos referências mundiais aqui no Brasil, mas por que às vezes parece que aqui no Brasil o jogador não consegue mostrar todo o seu potencial e lá na Europa ele acaba mostrando o potencial e até as pessoas falam, né? Ah, não, tem que ir para a Europa para amadurecer, tem que ir para a Europa para mostrar o seu potencial mesmo. Por que, na sua opinião, acontece isso? Primeiro, dizer que você tem razão em abordar essa diferença. Existe essa diferença, realmente. O jogo lá é um jogo mais organizado, mais pensado, mais bem construído do que o jogo daqui. Mas, para encontrar só um culpado, entre aspas, para esse fenômeno, eu diria que é a cultura que nos envolve. Essa cultura que nos envolve, ela é muito perversa. Essa cultura leva em consideração o ambiente político em que vivemos, político esportivo em que vivemos, o perfil de jogo que nós, desde a infância, criamos e desde 100 anos, desde 80 anos para cá, a gente criou, que é um perfil de jogo mais solto, um jogo mais ofensivo, mais irresponsável, entre aspas, né? O perfil de gestão de clubes, federações e tudo mais. Então, assim, esse ambiente que nos envolve, essa cultura que nos envolve é muito perversa. Ela não nos deixa caminhar de uma maneira profissional, científica, como deveria ser. Não vamos nunca ter um time de futebol jogando com qualidade se não tivermos um treinador que perdure, se não tivermos um elenco que perdure. Então, são duas peças que antigamente permaneciam muito tempo nos clubes, o treinador e os jogadores, e que hoje são peças descartáveis. As tais das janelas de transferência fazem com que um time que comece o campeonato com uma constituição, ele no meio já está com outra e no final está com outra em termos de jogadores. E que o treinador que se vire. Campeonatos estaduais que são muito frágeis, que são prejudiciais ao calendário. Campeonatos estaduais, os clubes contratam treinadores para Flamengo, para Vasco, para Cruzeiro, para Atlético, Grêmio, Internacional, Atlético, Coritiba, Corinthians, Palmeiras. Aquele que não fez uma campanha boa no estadual cai. E aí vai começar a campanha do brasileiro com outro treinador. Então, assim, quantas coisinhas a gente... Um calendário como nós disputamos. 5, 6, 7, 8 jogos no mês. Num campeonato brasileiro, num país igual ao Brasil.
né? E com a malha aérea que nós temos, que por mais desenvolvida que esteja hoje, já não é mais a mesma. Já não é mais a mesma, já não é aquela que oferece condições para... Você, uma equipe igual o Ceará, igual o Sport Recife, igual o ABC de Natal, ele faz 3 conexões para chegar ao Paraná. Entendeu? Então, assim, são 1000 detalhes. Então, essa cultura do futebol brasileiro, esse ambiente do futebol brasileiro é muito perverso, né? Então, o jogo ficou atrasado. Nosso jogo é um jogo ainda afastado do moderno, está distante do moderno. Tem alguns áreas, nós temos bons profissionais, nós sabemos elogiar os treinadores adversários. Quando os treinadores que falam uma língua um pouco atravessada fazem algumas mexidas aqui táticas aqui no Brasil, eles estão fazendo algumas experiências táticas, porque quando é treinador brasileiro, é professor Pardal, está inventando. Eu já fui demitido de um grande clube do Brasil, porque na categoria júnior eu fiz uma experiência que deu certo. O jogador jogou na Roma, da Itália, foi vendido, e jogou na seleção brasileira na posição que eu coloquei. Na posição que eu coloquei. E eu fui taxado como um treinador que faz maluquice. E fomos campeão da Copa São Paulo. Treinador que fica fazendo muita experiência. E na base, todo mundo que chega, que se apresenta para nós na base, ele quer ser 8, 9, 10 ou 11. Ninguém quer ser 5, 4, 3, 2, 1. Então, a gente tem que chegar, tem centroavante que é goleiro. Tem goleiro que é centroavante. Tem atacante que é lateral, tem lateral que é atacante, tem meia que é... Enfim. Então, a gente que é treinador de base, era treinador de base, a gente tem que fazer experiência. Então, assim, Vinícius, para apontar as razões dessa diferença que a gente percebe quando liga um jogo da Série B e depois liga, igual eu estava vendo agora, Liverpool e Tottenham e Liverpool, pelo campeonato inglês, quando se sai de um jogo para ver outro, Série A e campeonato inglês, aí você fala, que diferença! Nós temos que enumerar muitos pontos e não vai ser uma live de 40 minutos, meia hora, que vai resolver esse problema nosso, não. Drubis, minha pergunta ia muito nessa direção, né? Nesse sentido. Que eu ia te perguntar, quero te perguntar, como você enxerga a administração do futebol, analisando clubes, analisando permanência de treinador, desenvolvimento do atleta. Então, acho que para complementar ele, a gente continuar nesse assunto, eu queria que você comparasse com esse novo projeto do Boston, que é uma novidade, é um sistema diferente no futebol brasileiro, talvez o mais perto disso seja o Red Bull Bragantino. Há um tempo atrás, teve o Sony aqui em Barueri fazendo algo próximo, depois foi para Guaratinguetá, mudou. Como que você vai fazer a análise? Como o Boston vai fazer diferente nesse futebol brasileiro tão cheio de vícios e cultura? Olha, o Vinícius está mais dentro do projeto aí, depois na intimidade ele pode passar detalhes, mas assim, em curto tempo, em poucas palavras, o Boston ele tem um nome metido, né? O nome é Boston City Futebol Clube. E para aqueles que estão mais tempo nos Estados Unidos, é Boston City, não é nem City. Eu ainda estou falando abrasileiradamente, estou falando sempre City. Né? Se um dia eu for trabalhar no Boston City, eu vou falar City, né? Lá nos Estados Unidos. Então, o Boston já é uma equipe, mas está com os pezinhos muito no chão. O Boston não vai dar passo maior do que a perna. O que me atraiu para esse projeto foi justamente ser uma estrutura profissional, ou que vai se constituir em uma estrutura profissional, ou seja, que tem um dono, que tem interesse, ele não quer nem que o irmão dele trabalhe no clube se não tiver competência. Ele não quer que o melhor amigo dele trabalhe no clube se não tiver competência e necessidade para. Então, assim, o que me encantou nesse projeto foi poder, assim, ver algumas verdades nas quais eu acreditei ao longo da minha carreira sendo praticadas, apesar de dificuldades. Nós não vamos ter um cofre à disposição, um cofre que vai se abrir a hora que der o estalo, não vai ter, mas eu quero justamente, com menos, fazer mais, com as regras do mercado, com as regras técnicas da gestão, com as regras técnico-científicas da construção do jogo, fisiologia, análise de desempenho,
psicologia, preparação física, treinamento tático, nutrição, medicina, fisioterapia. Essas ciências todas se juntando para fazer um modelo profissional. Então, assim, eu estou conhecendo o Boston há um mês, né? Então, assim, não é um projeto que vai chegar e vai falar assim, vamos... eu acho que eles contrataram o Ricardo Drubsky, não, o Renato contratou o Ricardo Drubsky até por causa disso, porque eu venho com a mentalidade de, tecnicamente, fazer o projeto funcionar. É claro que a técnica e o valor financeiro estão envolvidos, mas eu não acredito que nós precisamos estar num disparate tão grande de custo para se chegar à mesma necessidade técnica. Né? Eu vejo o projeto do Atlético Paranaense, do Grêmio, campeão da Libertadores, com uma folha de salário bem menor do que vários outros que não... Eu não acho que precisa dar um tiro de canhão para matar uma formiga. Eu não acho, não. Eu tenho certeza que não precisa. Então é fácil, Ricardo? Não é fácil. Mas a gente está ali para trabalhar. Quando a gente está num clube politicamente regido, você tem mídia, você tem imprensa, você tem conselheiros, você tem dirigentes, você tem torcida, e você tem todo esse ambiente, que eu já falei anteriormente, para pressionar as nossas atitudes, para medir e pesar as nossas atitudes. Então, assim, o Soriano, que escreveu A Bola Não Entra Por Acaso, ele fala que administrar futebol é administração de aquário, ou seja, está todo mundo vendo o que está acontecendo. E, logicamente, todo mundo mete o bedelho. Alguns com mais influência. Tem gente que enfia a mão no aquário. Né? Tem gente que, de tão intrometido, enfia a mão no aquário e muda o jogo. E mexe no resultado. Então, isso foi o que me agradou no Boston, é poder tentar fazer um projeto técnico, contribuir com a minha expertise para esse projeto técnico. Espero que Deus ilumine nossas cabecinhas e que nos ajude. Quero colocar muito jogador no mercado, quero formar com qualidade, quero ter equipes jogando bem. Esse é meu sonho. E um clube que chega no final do ano e fala assim, empatou. Custo, investimento e receita. Empatou. Opa, deu um superávitzinho. Sobrou 10, sobrou 1, sobrou 1.000. Eu quero ver se a gente consegue fazer isso. É um desafio interessante. Eu queria sair agora aqui do Brasil e ir lá para Portugal, porque foi um país que você já trabalhou, né? E atualmente a gente vive aqui no Brasil esse amor pelos técnicos portugueses. Eu queria saber o que você acha da gente receber técnicos estrangeiros e também se você foi muito bem recebido em Portugal no tempo que passou por lá. Foi bom você tocar nisso. Quando eu fui para Portugal, 92 a 94, eu fui como treinador adjunto, ou seja, auxiliar técnico. Treinador adjunto é um termo que eles usam lá. E o treinador estrangeiro, principalmente o brasileiro, não era querido lá. Tinha que ganhar, mostrar serviço, porque o nariz era torcido lá para nós, né, para os brasileiros. Então, eu não tenho nenhum receio de dizer que se o brasileiro hoje tem um narizinho torcido para os portugueses, está bem pago. Chumbo trocado, não tem que ficar reclamando muito. Está bem trocado. Mas sou totalmente a favor. Assim como eu sou a favor que os brasileiros vão, sou a favor que os estrangeiros venham. Mas não totalmente. O que aconteceu com o treinamento português? Nós temos uma metodologia, nós tivemos 2 metodologias sistêmicas baseadas no conhecimento sistêmico. O jogo antes era treinado nos pedacinhos. Você treina o cruzamento, treina o chute, treina a recepção, treina a corrida. Hoje você treina... Hoje não. De 20, 30 anos para cá e a coisa vem... Você treina tudo junto. E você começa a entender comportamentos em campo. Então, 2 escolas. Uma dentro do Barcelona e outra na Faculdade do Porto, Portugal. A metodologia do Barcelona, baseada no conhecimento sistêmico, e a metodologia de Portugal, baseada no conhecimento sistêmico.
A metodologia de Portugal é a periodização tática. Muitos treinadores do mundo, e logicamente portugueses, se formaram, beberam desse néctar, beberam dessa água, entendeu? Então, nós temos muitos treinadores. Eu tenho alguns jogadores que foram jogadores que trabalharam comigo lá em Portugal, portugueses, que estão em destaque hoje no cenário internacional como treinadores, né? Então, porque lá tem uma escola. E, logicamente, os portugueses, historicamente, nós fomos descobertos por português, apesar de ter vindo holandês, ter vindo espanhol, ter vindo todo mundo, mas nós fomos descobertos. Eles põem o pé na estrada. O português está em grande fatia na Alemanha, na França, no Brasil, nos Estados Unidos. Onde tem trabalho, eles estão. Então, agora, os treinadores portugueses também não se cabem lá dentro, até porque são muitos de qualidade. Eles estão procurando mercados alternativos e estão vindo do Brasil. Aliás, o Brasil, para treinador estrangeiro, não tem nada de mercado alternativo. É um mercado muito lucrativo, né, para treinador estrangeiro. Então, eu acho que eles estão vindo. A gente tem visto, até com o que já aconteceu nos últimos 2 anos, que nem todos que vêm são Jesus. Tem uns que são São Paulo, São Pedro, Santo Anastácio, mas Jesus mesmo, né? E nem todos vão ter o momento de Jesus que o Jesus teve. Talvez nem o próprio Jesus, né? Talvez nem o próprio Jesus. Mas acho muito interessante, temos um Sampaoli, temos um Kudê que saiu. Fiquei chateado do Kudê argentino ter saído, e ter tido um Jesus. Agora nós estamos vendo o Abel, né? Então, treinadores que vêm trazer, que vêm agregar valor. Então, assim, eu acho que é muito interessante e eu espero que essa troca seja saudável, seja de boa relação e que a gente também volte a buscar mercados aí no exterior de uma maneira mais firme e forte. Drubsky, aproveitando um trecho dessa resposta que você deu para a Carol, né? Você falou de escola, né? Você falou da escola portuguesa. Eu queria saber se faz falta ter uma escola brasileira. Nós sabemos que hoje tem os cursos da CBF, né? Que inclusive são obrigatórios e tudo mais, mas assim, a gente não tem uma escola, né? De técnicos aqui no Brasil, como se tem em Portugal, como se tem na Argentina, aqui do lado, né? Tem uma escola bastante bem sucedida, né? Aqui na Argentina, do lado, mas aqui no Brasil não tem. E aproveitando, já que nós estamos falando de conhecimento, de ensino, uma vez eu estava entrevistando um técnico da base do Água Santa, time de Diadema, Grande São Paulo, e eu perguntei para ele, poxa, não faz falta ter livros, né, sobre técnicos brasileiros? Nós temos livros do Klopp, do Mourinho, do Ancelotti, do Guardiola, e não se tem um livro, por exemplo, do Muricy Ramalho falando do tricampeonato brasileiro pelo São Paulo, ou da Libertadores no Santos. A gente tem um livro do Tite, mas ainda assim é um livro muito curto, né, pela trajetória que foi do Tite, inclusive nem pega a ida dele para a seleção. Você acha que falta os técnicos brasileiros escreverem mais biografias, produzirem mais biografias, ou o que nós produzimos, nós que eu digo brasileiros no geral, né, como o seu livro, né, você é autor de um livro falando de universo tático, esses livros já são suficientes para a gente não perder de vista, não perder daqui a alguns anos ensinamentos de técnicos brasileiros? Eu acho que assim, você falou muita coisa aí, você está igual a mim, falando muito também. Mas você falou muitas coisas interessantes. Geralmente, você vê os 2 livros do Guardiola, é um livro de um escritor que acompanhou a trajetória dele no Bayern de Munique e depois no City. Então, tem a transformação e tem a confirmação, sei lá como é que chama os 2 livros. Mas ali vem a abordagem tática e técnica, assim, bastante. Eu já li, já decorei os 2 livros, eu leio, rabisco, vejo e tal. Então, tem muita coisa. Os treinadores brasileiros aqui têm tido a oportunidade de escrever, Filipão, Luxemburgo, Levir Coupe, muitos treinadores já escreveram, o próprio Tite, mas são coisas assim, mais assim,
superficiais, não entram em detalhes táticos, né? Igual a gente vê nos outros livros. O Klopp fala que prefere o sistema tal do que aquele, prefere jogar mais dessa forma do que dessa. Então, a gente não tem... Então, eu acho que assim, é um pouco de receio, eu acho, de soltar. Nós precisamos mexer com isso. Você falou no início da sua fala sobre a escola brasileira. Nós temos a escola brasileira, que é essa, assim como temos escola alemã, escola portuguesa, escola europeia, né? Escola do leste europeu. Nós temos a escola brasileira, que é essa escola da maneira como jogamos. Ela é formada pela escola de rua, que não tem mais rua como antigamente, mas o perfil da escola de rua continua, aquele jogo solto, com muita irreverência, com muita habilidade, com muita soltura, e o menino acaba que fica habilidoso e tal. E tem a escola formal, essa escola formal de treinadores, da qual eu faço parte desde o nascimento, como coordenador e como idealizador da escola. E digo para você, não por causa disso, nós temos uma das melhores escolas do mundo, escolas formais de treinadores. Só que nós precisamos que o Tite ganhe um título mundial e chegue lá e fale o seguinte: olha, me formei, e ele se formou na escola, na CBF Academy, né? Se formou na CBF Academy, Mano Menezes se formou na CBF Academy, o Fernando Diniz, enfim, vou falar todos aqui, Anderson Moreira, vou falar. Então, esses caras começaram a conquistar e falar assim: olha, as aulas que eu tive, assim como o Marcelo Veiga, falecido Marcelo Veiga, recentemente faleceu, ele acabou uma aula, ele chegou para mim, eu que estava ministrando a aula, lá na CBF, lá na Granja Comari, e ele chegou muito humildemente, e eu já tinha enfrentado ele como adversário várias vezes, eu treinador e ele também. Ele chegou em mim muito humildemente e falou: Ricardo, como eu não sabia nada, puxa, isso aqui está me abrindo os olhos. Um outro treinador que está aí, um treinador 10, ele tem até uma pinta de folclórico, mas é um treinador já figurinha carimbada no futebol brasileiro. Eu estou dando uma aula lá, ele chega: rapaz, você sabe que você está certo? Puxa, como eu faço isso aí toda hora? E você falando dessa forma, eu estou achando que eu estava errado mesmo. Então, eu corri 200 cursos procurando curso de qualidade na minha formação e não encontrei. De 10, 15 anos para cá, nós temos esse curso da CBF. Eu peço a Deus que ajude para que o brasileiro não destrua também essa escola. Treinadores portugueses vêm dar aula para nós ali, eles ficam admirados, porque eles olham para a plateia, está lá o Silas, está lá o Toninho Cerezo, está lá o Fernando Diniz, está lá, enfim, está todo o Adilson Batista, está lá aquela galera toda, está lá o Doriva, está lá o David, está lá aquela Pedrinho, poxa, ele fica assim: rapaz, é só cara que já foi campeão do mundo aqui e tal. Então, eu espero, esses caras precisam ganhar esses títulos. O campeão brasileiro que vier agora aí, e eu torço para que seja um campeão brasileiro, até porque eu não vou torcer para o estrangeiro, né? Vou torcer para o brasileiro. Sou brasileiro. Então, que ele chegue e fale assim. Aí a nossa escola formal de treinadores vai pegando, entendeu, o Vinícius? Aí nós vamos carimbando nossa chancela, sabe? Mas precisamos ter mais. O brasileiro é muito solto. O brasileiro se reúne para carnaval, para... Agora, defender a bandeira mesmo, difícil. Sim, Samuel, antes de você fazer a pergunta, só queria dizer exatamente isso que o Drubsky falou na final da resposta. Quando eu falei da falta de escola, era justamente nessa questão de ser uma coisa muito solta, né? A gente ouve muito falar curso da CBF e tal, mas não tem esse carimbo que o Drubsky falou. Talvez falte isso pra gente. Eu só queria completar isso. E antes de eu fazer a pergunta para o Drubsky, dos 6 primeiros do Campeonato Brasileiro, só o Fernando Diniz é brasileiro. Eu quero deixar isso bem claro, então, para a nossa torcida, ser que o São Paulo conseguiu o título aí, que ele falou que está torcendo para um técnico brasileiro. Não, tem o Abel. Lá vem o Abelão, rapaz. O líder é brasileiro. Lá vem o Abelão cheio de paixão, rapaz. Tá louco? Você tá falando com o coração tricolor aí, rapaz? Quem é que é estrangeiro ali dos 6 primeiros? O Grêmio é o Renatão. Só o Abel, carioca, cara.
Abel e São Paulo de estrangeiro só, né? Abel e São Paulo. O Renato é sexto, não é? 4 aí brasileiros. O Renato tá ali também. Renato, Abelão e o Fernando Diniz. 3 brasileiros ali no meio dos 6. Bom, mas vamos deixar a brincadeira. E o Rogério Ceni também, né? E o Rogério Ceni, brasileirão também, olha aí. Perdeu de 10 a 0. O Rogério Ceni é meio brasileiro só. mas ô, Drubs, eu queria saber, assim, você trabalhou em vários setores do futebol, qual setor que você acha que hoje é o que está precisando de maior cuidado? Porque a gente fala de treinador, a gente fala de dirigente, a gente vê num global que está tudo meio bagunçado, que o Brasil precisa se organizar, mas a gente vai começar meio que pontuando, né? Fazendo aquele serviço aquele trabalho de formiguinha, né? Então eu queria saber aonde você acha que tem que atacar primeiro e aonde você gosta mais de trabalhar com toda essa sua passagem. Eu gosto mais de ser treinador. Eu me sinto mais à vontade como treinador. E reconheço que tenho qualidades para ficar em 2, 3, 4 funções no futebol. Me sinto muito à vontade como dirigente esportivo, preocupado com as coisas do esporte, preocupado com as coisas do dia a dia, do vestiário. Então, esse dirigente preocupado com CT, com logística, com gestão de pessoas, esse dirigente eu gosto também. Mas eu me sinto mais à vontade num vestiário como treinador, criando meus treinos, armando minhas equipes. Tenho conquistas maravilhosas, 2 Copas São Paulo como treinador, campeão da Série D de dado, subi com 2, 3 clubes já de divisão, campanha maravilhosa com o Goiás como treinador, onde com um elenco simples e com um orçamento baixíssimo, nunca rondamos a zona do rebaixamento e fazendo bons jogos, ganhando jogos interessantes. Então, assim, eu tenho campeão estadual de profissional, de base. Então, tem vários títulos assim interessantes. Como treinador, me sinto muito à vontade. Então, para mim, 2, 3 cargos no futebol não me causam estranheza nenhuma, mas eu prefiro o treinador. E dizer onde que precisamos atacar. Eu acho que nós temos dirigentes estatutários muito bons, nós temos dirigentes executivos muito bons, treinadores, preparadores. Vocês mesmos falaram aí, parece que foi o Vinícius, sobre a referência de muitos profissionais que nós temos aqui no futebol brasileiro, na parte científica, né? Agora, nós precisamos de algumas regulamentações. Então, nós precisamos de algumas regras que limitem as ações dos dirigentes. Algumas regras que, por exemplo, isso não é da cabeça do dirigente, mas é regra que vem no regulamento e que está instituído no futebol brasileiro. Só podemos ter 2 treinadores por temporada numa equipe. E se esse treinador já dirigiu um time na Série A, ele não dirige outro. Vai dirigir Série B ou vai ficar em casa. Então, algumas regras nesse sentido. Não tem treinador sem formação. Não tem dirigente sem formação. Não tem clube que deve. As regras que a FIFA faz. O Cruzeiro foi penalizado várias vezes esse ano por inadimplência. Então, clube que deve jogador, que deve comissão técnica, que deve pessoal, clube que está no vermelho, que não tem fair play financeiro, esse clube, ele perde ponto, ele cai de divisão. Então, se começa a disciplinar. Torcedor entra na vibe, mídia entra na vibe, jogador, empresário, treinadores, dirigentes, começam a entrar nessa vibe de regras a serem cumpridas. Gente, o ser humano, antes de qualquer coisa, ele é um animal que ele precisa de regras. Países que têm as regras sociais mais consolidadas, a gente vê que tem um trânsito melhor, plano de saúde, sistema de saúde melhor, segurança melhor, economia melhor e tal. País em que tem as regras afrouxadas, é um Deus nos acuda. E o futebol é o quê? O futebol é uma fração, um pedaço da sociedade. Mesma coisa. Então, a gente precisa ter algumas regras que impeçam ou que nos impeça de fazer o que vem na nossa cabeça. Senão vira esse samba do crioulo doido que é futebol brasileiro, times gigantes com 5 treinadores no ano. Gente, isso é um absurdo.
Isso é um absurdo. Então quer dizer que o treinador ruim não deve ficar. Existe o treinador ruim hoje porque nós somos culpados por isso. Nós fizemos com que bom e ruim estejam na mesma prateleira. Nós é que fazemos isso. Então, nós vamos ter que, para desfazer esse processo de deteriorização do futebol brasileiro, nós vamos ter que ter um prazo, né? Tem que ter uma carência para a gente... Daqui a pouco, aqueles que não têm qualidade mesmo vão deixar de ser escolhidos 2, 3 anos, vão arrumar outra coisa. Aí nós vamos ter uma reserva de profissionais menor, mais qualificada, e nós vamos ter trabalhos melhores. Não é da noite para o dia. Eu não estou apresentando solução de milagre. Estou apresentando soluções, mas a médio e longo prazo. Ô, Drubis, que a nossa entrevista está chegando ao fim, para encerrar, eu queria te fazer 3 perguntas. A primeira, para quem você daria um troféu? Assim, do futebol? Para quem você quiser. A minha esposa, linda, maravilhosa, que eu amo com paixão. Você saiu bem. A vida inteira. E qual figurinha não pode faltar no seu álbum? Não pode faltar? Isso. Não pode faltar. Agora eu vou começar a escolher gente do futebol. Olha, não pelo temperamento, eu gostaria muito que ele ouvisse isso aqui. Não pela personalidade, mas pela obra feita. Mário Celso Petralha. Pela obra que ele fez com o Atlético Paranaense. Agora, é duro, viu? É duro de aguentar aquela figura. Nossa, é difícil. E para encerrar, se você tivesse um time de futebol com os cofres cheios, qual camisa 10 você contrataria? Nossa, de hoje ou de sempre? De qualquer época. Aí você tem que tirar Pelé, vou tirar Messi, vou tirar Zico, vou tirar uma porção aí, cara. Puxa vida. Não fica muito fácil, né? Eu escolheria Pelé. Eu quero escolher um cara para dar polêmica. Eu quero escolher um cara para dar polêmica. Eu quero... Deixa eu ver. Camisa 10 do São Paulo, do Palmeiras, do Atlético, do Flamengo, do Grêmio, do Inter, do Atlético Paranaense, do Corinthians, Santos. Puxa! Eu vou escolher o De Bruyne. Para não causar polêmica aqui. Um camisa 10 maravilhoso. Sensacional! Samu, essa foi para você, hein? Por quê? O que ele tem com o De Bruyne? Ele não gosta do De Bruyne, Drew. É isso, ele é bonito, acredita? Ele tem olho verde, você já viu o olho azul dele? É bonito, cara. É que para mim ele só é um bom jogador, não é um fora de série. É um excelente jogador, Samuel, mas não entra no fora de série. Samuel, deixa eu te falar um negócio. Se nós pegarmos a seleção alemã, campeã do mundo em 2014, meteu 7 no Brasil, ganhou da Argentina, enfim, deu aquele espetáculo. Se puser espalhar, eu já falei isso muito em minhas aulas, se nós espalharmos todos aqueles jogadores em equipes brasileiras, nós não vamos aplaudir quase nenhum deles. Porque eles jogam o jogo. Então, eu concordo com você que se puser o De Bruyne aqui no... não vou falar o time, porque senão eu estaria cometendo... Mas se puser ele aqui no time, ele vai ser mais um. Mas ele jogando no time, como é uma concepção minha, um time que joga o jogo, organizado, tem um jogo para jogar, ele é diferente, ele chuta, ele dribla, ele passa, ele acha os companheiros, ele marca, ele é um jogador, assim, ele é mais ou menos parecido, quando a gente faz comparação, é foda, mais ou menos parecido com o Zidane, jogador de uma posição assim, mais cadenciado, mais clássico, que chega, que faz, só com um pouquinho mais de pedalada do que o Zidane. Zidane era mais clássico, né? Mais elegante. Mas, Carol, que perguntinha danada essa sua, hein? E os dois já ferraram o Brasil em Copa, então tá certo. Pronto. Pois é. Nós não combinamos isso não, hein, Vinícius? Pois é. Se tivesse combinado, não ia ser tão perfeito. Legal. De Bruyne. Eu estava aqui falando de Zico, eu ia falar Claudinho do IRB Brasil, só para poder criar um clima.
E tá muito bem mesmo. Tá muito bem também. Bom, Drubs, que queria te agradecer, foi fantástico. A gente adora conversar com gente que gosta de estudar o futebol, porque a gente aprende muito, né? Então, só te agradecer, muito obrigada, viu? Desejar muita saúde para você, para sua família nesse momento tão difícil que a gente já está vivendo aí há quase um ano. E desejar muita sorte para você aí no Boston, viu? Que você consiga realmente aí ter tempo para poder implantar tudo que você pensa e que você e o Boston tenham muito sucesso. Muito obrigada. Eu que agradeço, fiquei muito feliz também de participar dessa live, desse momento com vocês, porque eu pensei que eu ia ter que aguentar o Vinícius, eu e ele numa tela. Graças a Deus teve ali o Samuel, que é São Paulino, mas tudo bem, e a Carol para poder dar um brilho feminino aí. Muito legal, gostei muito bom. Sucesso para vocês também. Bom, pessoal, essa foi a entrevista com o Ricardo Drubs, que a gente espera que vocês tenham curtido. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho. Toda segunda e toda quinta tem vídeo novo por aqui. Samuel Nascimento, Vinícius Bacelar, até a próxima e vamos pro jogo. Vamos pro jogo. O segundo. E o Cássio, tchau, Cássio, tchau, Cássio, tchau. Não, o segundo...